Na sequência, eu vou chamar o professor Dr. Cláudio Antônio Perottoni, graduado em Ciências, mestre em Física, doutor em Ciências, pesquisador CNPq-1 e professor no nosso programa de pós-graduação em Engenharia e Materiais e no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Vai apresentar Física de Materiais, que é uma das suas grandes especialidades. Obrigado, Cláudio, pela presença. Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez, então, pela oportunidade, né, de falar um pouco sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, particularmente no programa de pós-graduação em materiais, né, e aqui, a minha apresentação vai tratar, muito brevemente, de alguns problemas que a gente tratou nos anos recentes, mas eu vou olhar para frente, aquilo que a gente está fazendo e os rumos, né, que essa pesquisa está seguindo. Então, em anos recentes, a gente tem desenvolvido vários trabalhos na área de física de materiais, que é aquela parte da física que diz respeito a estudar estrutura e propriedades dos materiais. As propriedades dos materiais decorrem em grande parte da sua estrutura, como os átomos se dispõem no espaço. Então, nos últimos anos, a gente vem estudando processos termicamente ativados com uma distribuição de energia de ativação desses processos, tal como está aqui, tá? A estrutura e as propriedades de materiais importantes para a tecnologia de altas pressões, como é o caso do rênio. O rênio é um elemento químico extremamente importante na tecnologia de altas pressões, e tecnologia essa que hoje nos permite gerar em laboratório pressões cerca de 2 vezes maiores do que a pressão no centro, do núcleo do nosso planeta. Então, o núcleo do nosso planeta, aqui nós estamos aqui aproximadamente a 1 atmosfera de pressão. No núcleo do nosso planeta, a pressão é de cerca de 3,5 milhões de atmosferas, e a gente consegue gerar em laboratório pressões estáticas da ordem de 6 milhões de atmosferas. E nessas condições, os materiais exibem propriedades completamente diferentes daquelas que eles exibem em condições de pressão e temperatura ambiente, né? E é uma tecnologia importante também do ponto de vista tecnológico. Basta falar do diamante que a gente usa na indústria, né, em ferramentas, né, de corte, né, por exemplo. Esse diamante é essencialmente todo ele diamante sintético produzido em altas pressões. Okay? E nesse trabalho a gente explorou aquilo que a gente chama de equação de estado do rênio, isso em função de um trabalho recentemente publicado na Nature Communications, né? E a gente mostrou que, às vezes, mesmo o artigo da Nature precisa de algumas correções, né? Atrito, né? Fenômenos de atrito em nanoescala, que também foram estudados no trabalho do Daniel, em colaboração com o professor Carlos Figueiredo, né? Expansão térmica em materiais de carbono amorfo, diamond-like carbon, materiais muito importantes do ponto de vista das suas propriedades de baixo coeficiente de atrito, né? E, finalmente, expansão térmica do grafite, um material conhecido desde sempre, né? Cujas propriedades ainda precisam ser melhor exploradas, né? Isso ilustra, enfim, a grande variedade, né, de temas que são abordados no que se refere à física de materiais. Mas o que eu vou falar não é nada do que a gente já fez, é o que a gente está fazendo e o que a gente ainda vai fazer. A ciência dos materiais, em grande parte, ela pode ser entendida como um jogo, é um jogo de montar, né? A gente monta materiais e as peças desse jogo são os elementos químicos da tabela periódica, né? Então, é um imenso jogo, né, de montar, né? E as propriedades do que você obtém dependem de como você monta o material. Okay? A pergunta é, a gente tem um jogo, a gente tem as peças, a gente tem as regras do jogo são razoavelmente bem conhecidas. A pergunta é, ok, como é que a gente joga, né?
como é que a gente, a partir das regras e das peças disponíveis, como é que a gente encontra um material que cumpre com determinadas condições, que tem determinadas propriedades, né? Aqui é que entra, entre outros recursos disponíveis, a física de materiais computacional. Então, o computador aqui é um elemento para libertar a nossa imaginação. Então, a gente não está mais restrito a estudar propriedades de materiais que já existem. Nós podemos estimar muito bem propriedades de materiais que sequer existem, para daí, na medida que essas propriedades sejam interessantes, trabalhar na sua obtenção. Isso não é um problema novo. Já em 88, na Nature, o editor, na época, John Maddox, né, comentava que é um escândalo que a gente não saiba calcular as propriedades de um material a partir da sua estrutura, né? Isso em 1988. Né? Por exemplo, qual que é a fase estável do carbono? É grafite, é diamante? Né? Bom, um ano depois a gente começou a dar resposta a essa provocação. Aqui o artigo do Marvin Cohen, professor lá em Berkeley, em março de 89, um estudo de silício computacional. A natureza, ela é curiosa, ela nos dá as possibilidades, né, mas o que ela dá com uma mão, ela tira com a outra, né? Então, isso tudo que eu falei é possível, a gente faz já um bocado de tempo, mas é computacionalmente muito custoso, né? Então, o que a gente precisa para fazer, para aplicar essa abordagem, né? O pensador profundo, né? O computador do mochileiro, do Guia do Mochileiro da Galáxia, que foi criado para dar a resposta para o universo, para a vida e tudo mais, né? Essencialmente é isso que a gente precisa, mas mesmo isso não seria suficiente, tá? Então, a gente realmente precisa de elevado poder computacional, né? Então, boa parte dos trabalhos que a gente desenvolve são feitos em supercomputadores, como o Santos Dumont, do Laboratório Nacional de Computação Científica, mas mesmo isso não é o suficiente, tá? Na física de materiais computacionais, a gente fala se refere àquilo que a gente chama de escada de Jacó, né? Escada de Jacó é a escada que conduz ao paraíso, né? E na ciência, na física computacional, tem um roteiro bem definido para obter as propriedades de um material tal como você obteria fazendo o experimento real. O problema é que essa escada é muito íngreme, a gente não consegue subir, ou seja, a gente consegue calcular com muita precisão sistemas simples, mas não consegue o mesmo resultados tão bons para sistemas mais complexos, apesar disso estar continuamente melhorando. Então, a nossa situação é que é uma arte, é a arte de encontrar as condições que permitam fazer esses cálculos da melhor forma possível e obter as melhores respostas. Para ter uma noção do que isso significa utilizar, tipicamente, coisas como essa, 120 mil núcleos de processamento para conseguir fazer esses cálculos dentro de um tempo razoável. Então, tem toda uma hierarquia de técnicas que a gente aplica, não é? Que vão desde um número pequeno de átomos até simular um automóvel inteiro, se pensarem assim, né? E isso, às vezes, a gente consegue agregar, por exemplo, em cálculos de simulação multi-escala, né? Que uma parte do problema é tratada aplicando mecânica quântica, a outra parte, lá na frente, é simulando o objeto, né? o sistema como um todo, usando técnicas computacionalmente menos custosas. Felizmente para nós, o poder computacional tem melhorado muito, muito, né, ao longo dos anos, de tal forma que um experimento, e a gente pode traduzir isso para um experimento de laboratório, né, se os experimentos em laboratório tivessem evoluído com a mesma taxa que evoluiu o nosso poder computacional, aquilo que em 1988, um experimento que levasse um ano em 1988, hoje poderia ser feito em 1 segundo. Né? O que seria ótimo, né? Pelo menos os experimentos computacionais, eles hoje podem se aproveitar desse ganho de desempenho. Então, essa abordagem, né, de buscar por materiais com soluções para problemas específicos, e utilizar essa estratégia computacional como uma parte importante nessa busca, isso hoje já é bastante consolidado, isso hoje já é reconhecido. E,
para pegar uma notícia que saiu no período em que eu estava revendo aqui, preparando esse seminário, não é? Aqui a notícia da Bosch, né, se aliando à IBM para desenvolver materiais para veículos elétricos dentro dessa abordagem. Como é que isso funciona? Tem várias estratégias possíveis, eu vou me deter numa delas, que é a aplicação de algoritmos evolucionários para a busca de materiais com estruturas e propriedades pré-determinadas. Okay? A essência desse tipo de abordagem é que, como eu disse no início, as propriedades de um material decorrem fundamentalmente da sua estrutura, não apenas, mas em grande parte da sua estrutura. Basta lembrar do exemplo do grafite e do diamante. Não tem dois materiais que possam ser mais diferentes do que eles. No entanto, são ambos feitos puramente de carbono. A estrutura é diferente, e isso leva a propriedades totalmente diferentes. Então, a questão é, daqueles 92 elementos químicos que ocorrem naturalmente, que ocorrem na natureza, né? Que combinação deles eu devo utilizar para encontrar um material com uma determinada propriedade? Isso a gente pode explorar computacionalmente, usando esses algoritmos evolucionários que essencialmente convertem a estrutura do material representam a estrutura do material numa espécie de cadeia de DNA que, a partir daí, permite fazer operações, né, semelhantes àquelas que acontecem na natureza. Né? Ou seja, você calcula as propriedades de uma certa população, então a gente gera 12 mil estruturas possíveis de materiais com determinados elementos químicos, calcula as propriedades disso, seleciona os melhores, deixa que os melhores reproduzam entre si, não é? Então, você tem essas coisas, crossover, né, entre as estruturas, você tem processos de mutação e deixa isso evoluir. Então, é uma técnica computacional que, de certa forma, guarda similaridade com o processo de seleção natural. Para dar um exemplo disso, um artigo da Science sobre cloreto de sódio, né, a coisa mais né, prosaica do mundo, né, NaCl. Né, ok? Nesse artigo, 2013, né, essa abordagem levou à previsão de outras estruturas de cloreto, de cloro e sódio. Sódio 3, sódio 3, cloro 2, e assim por diante. Várias estruturas novas de cloreto de sódio, em alta pressão e alta temperatura. Isso foi para o laboratório, né? Pressões de milhões de atmosferas são geradas com dispositivos como esse, que nós temos aqui no laboratório, que se chama câmara de bigornas de diamante. Se foi nas condições de pressão e temperatura previstas teoricamente, e voilà, ali, sódio 3, cloro, produzido em laboratório. Né? Já sabendo de antemão que isso era uma possibilidade, e em que condições isso devia ser feito. Uma das primeiras abordagens, um dos primeiros problemas em que a gente tem aplicado isso, são no estudo do diagrama de fase do flúor. O flúor é um elemento químico do qual se sabe quase nada, é extremamente reativo, ele reage com tudo, ele oxida o oxigênio, ele reage com diamante. A história do flúor, que foi isolado pelo Moissan no final do século XIX, a história do flúor é recheada de pessoas que perderam o olho, perderam a vida, não é? Trabalhando com esse elemento. Então, a gente achou mais seguro fazer isso computacionalmente, né? E isso é parte do doutorado do Giovanni, que está concluindo agora. E outra situação em que a gente aplicou isso são em compostos em que o ouro atua como um ânion, né? Compostos que têm propriedades também bastante interessantes. Mas eu vou falar aqui especificamente de duas possibilidades, dois moonshots, como a gente costuma chamar, e o primeiro diz respeito a materiais termoelétricos. Materiais termoelétricos são materiais que convertem calor em eletricidade, diretamente, sem partes móveis. Tá? Então, você tem dispositivos comerciais como esse, né, em que se uma face está a uma temperatura diferente da outra, isso aí permite a geração de corrente elétrica. E, alternativamente, se você aplicar uma corrente elétrica, uma face vai aquecer, a outra vai esfriar, você pode usar isso para sistemas de refrigeração. A gente vem estudando materiais termoelétricos já há algum tempo. Essa estrutura aqui, por exemplo, é desse composto que foi parte do trabalho da professora Fernanda Mioto.
Onde que a gente aplica materiais termoelétricos, não é? E onde a gente pode aplicar mais ainda materiais termoelétricos? Na geração de energia, e às vezes a gente não percebe, mas a geração de energia elétrica numa usina nuclear ou numa usina solar, uma torre solar como essa, sempre passa por um sistema de aquecer, gerar vapor superaquecido, que por sua vez vai movimentar uma turbina e vai gerar eletricidade. Então, é todo um processo bastante complexo que envolve a geração de calor, digamos assim, está aqui, não é? E a geração de energia está aqui. Um material termoelétrico permitiria tirar toda essa parte intermediária aqui assim e ter um gerador de eletricidade essencialmente sem partes móveis, né, que numa máquina sempre é a parte, né, que costuma dar defeito. Né? Por que a gente não tem isso? Porque a gente não tem materiais com eficiência suficientemente elevada. Ponto. Tá? Esses materiais são impossíveis? Não. A gente simplesmente não os encontrou ainda. Tá? E aí só um pequeno parênteses, tá? Isso remete também à fala anterior do colega. Por que é tão difícil a gente substituir a matriz energética atual por materiais, por energia de fontes renováveis? Dentre as várias razões, talvez a mais importante seja a que está resumida nessa figura, né? Boa parte do que a gente usa para a geração de eletricidade no mundo é carvão, gás e óleo. Por quê? Carvão é energia solar empacotada e nos entregue quase de graça. Né? Ou seja, energia solar captada por plantas 200 milhões de anos atrás, hoje é carvão, e essa energia está empacotada de tal forma que, se você pegar o conteúdo energético do carvão e comparar, por exemplo, com o que você consegue armazenar numa bateria de íon lítio, é impressionante. Ou seja, como é que você substitui um automóvel movido a gasolina com essa densidade de energia por um automóvel elétrico? Não é exatamente a coisa mais simples. Tá? Onde que a gente tem mais energia empacotada, né? E aí a natureza empacotou isso em outros processos, né? É em materiais para fissão nuclear, okay? Urânio, tório e assim por diante. Então, é muito provável que a gente veja um ressurgimento da energia nuclear como fonte de energia, né, para o mundo, né? E, portanto, hoje, como o colega mencionou, a gente volta a discutir, né, se isso é uma boa ideia. Né? E isso muito provavelmente vai acontecer. Tá? E, nesse sentido, né, materiais termoelétricos podem vir a ser interessantes na medida em que convertem calor em eletricidade. E uma usina nuclear nada mais é do que usar reações de fissão para gerar calor, produzir calor. Okay? Se a gente conseguir converter isso diretamente em eletricidade com alta eficiência, muito melhor. E onde é que entra a física computacional? Na busca por materiais termoelétricos que cumpram com essas exigências, né? E isso se tornou possível muito recentemente. Tá? Ou seja, os desenvolvimentos teóricos necessários para que a gente possa fazer a seleção de materiais para esse tipo de aplicação são coisas dessa década que acabou de passar. Okay? Então, possivelmente a gente veja isso voltando em algum momento fortemente. O segundo exemplo de problema em que essa abordagem é interessante é na busca de supercondutores à temperatura ambiente. Novamente, é uma questão ligada à energia. A energia gerada em Itaipu, uma parte significativa dela se perde na transmissão até os centros consumidores. Se você tiver materiais supercondutores à temperatura ambiente, isso vai ser uma excelente, extrema contribuição. A gente já tem isso em algumas situações, supercondutores, mas não a temperatura ambiente, tá? Supercondutores, cabos supercondutores como esse, que precisam de nitrogênio líquido ou hélio líquido para operação. Qualquer um de vocês que já fez uma ressonância magnética nuclear, desculpe, uma ressonância magnética nuclear, exatamente, utilizou de uma máquina que só funciona graças a bobinas supercondutoras, resfriadas com hélio líquido. Okay? Então, como é que se faz um supercondutor à temperatura ambiente?
Estudos computacionais sugerem que a gente deva buscar por estruturas ricas em hidrogênio. E, obviamente, que isso se fez e se encontrou. Né? Um material supercondutor à temperatura ambiente, aqui a gente vê a resistência elétrica dele indo a zero, a 14 graus Celsius. Né? Ok, um dia fresquinho, né? Você tem um supercondutor à temperatura ambiente. E 2,5 milhões de atmosferas. Tá? Mas tudo bem, uma coisa de cada vez. Então a gente consegue um supercondutor à temperatura ambiente e no centro da Terra, na pressão do centro da Terra. Okay? O problema agora é trazer essa pressão para a pressão ambiente. Okay? Esse artigo em particular, 2020, né? Ele acabou de ser retracted, então agora em novembro, né? Pelos editores da Nature, por problemas, controvérsias que surgiram. Então, a gente ainda pode fazer isso, né? e ter um supercondutor à temperatura ambiente, né? Que efetivamente funciona. A gente está explorando, no momento que eu vos falo, vários centenas de processadores estão procurando um composto desses a pressão e temperatura ambiente. Então, fiquem atentos, quem sabe a gente volta. No próximo seminário eu apresento para vocês. Né? Para concluir, também agora, 10 de novembro, né, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o que está se fazendo em física de materiais em condições extremas, tem uma coleção da Nature que trata desse assunto. Okay? Então, finalmente, eu só queria concluir dizendo que nesses tempos difíceis de negacionismo científico, para nós é uma grande satisfação poder trabalhar e contribuir com esse grande empreendimento que é humano, não é? Que é a ciência. Não é? E quanto mais escuras são as trevas, né, mais essa luz brilha. Né? E a gente não pode deixar de agradecer a quem colabora conosco nesse processo, né, e quem é a razão de ser do nosso trabalho, né? Aqui numa foto pré-pandemia, né? E aqui numa montagem durante a pandemia, né? Agora já está na hora de fazer uma foto de novo, né? Com o grupo reunido. Tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e é isso. Obrigado. Muito bom, professor Cláudio. Muito obrigado a ti e a todo o grupo de pesquisa, que de fato traz significativas contribuições para a UX e para a ciência.